aquilo. Para mim, esse lance do Borba Gato é assim, eu não tenho, eu não sinto, a gente não tem integralmente a dor de quem sofreu na mão desses caras também. Então é difícil a gente avaliar isso. Eu acho que uma referência, eu sempre gosto de falar da história do Afonso Sardinha, por exemplo. O Afonso Sardinha, aqui perto do Jaraguá, a casa do Afonso Sardinha. O Afonso Sardinha era um crápula, cara. Era um cara, talvez a soma de tudo de ruim que alguém possa ter. Ele é até hoje o patrono da metalurgia, da siderurgia brasileira, mas foi um cara que, inaugurou o tráfico de angolano, por exemplo. Ele que gerou o tráfico de angolano. Ele foi o cara que dizimou, se eu não me engano, os carijós e os guaranis do Pico do Jaraguá. Que eram os nativos dali da região. Exatamente, os povos originários dali. Então, assim, era um cara que... Aí você fala assim, mas então tem que queimar a casa dele. A casa dele tem essa memória também da destruição. Mas a gente não... Para mim, a grande questão é na revisita da nossa história. Sempre falo isso de Campinas. Campinas se vangloria a minha cidade. Ela se vangloria da pujança econômica a partir do café e da cana. Só que de onde veio, cara? A que custo foi isso? A que custo foi isso? Então a gente não tem nenhum tipo de retorno, de revisita a essa história para entender que isso foi feito às custas de mão de obra escrava e o quanto isso custou para a gente, independente disso ter trazido algum tipo de riqueza, que não era uma riqueza compartilhada, era uma riqueza para meia dúzia. Que sempre quando falam sobre isso, falam dos barões do café. É isso. Era meia dúzia. E é louco, porque, cara, voltando para o universo sobrenatural, eu sempre falo, e você acha que isso não tem efeito nas histórias de assombração? Tem. Esse racismo, essa coisa incutida, ela acaba comunicando com isso, porque quantas vezes você não escutou que numa casa aí abandonada, numa casa de fazenda, você escuta um espírito de alguém escravizado arrastando corrente? Cara, eu já escutei gente já falando escutou? História assim. Você acha? Na laje da casa tem escravo arrastando corrente. Cara, você acha que um cara que sofreu, foi sequestrado, foi trazido para o Brasil explorado, torturado cruelmente, ele ainda continua preso a alguma corrente aqui? Ele já foi, cara, ele se libertou disso. Talvez seja os primeiros a se libertar qualquer explicação religiosa que você vai procurar, o próprio Jesus, o martírio liberta as pessoas. Ele fala para São Dimas, que era ladrão, falou, cara, você fica tranquilo que já já a gente vai estar no nosso reino. Você já, porque ele estava sofrendo, ele estava sendo martírio, que estava do lado dele. Quem estava do lado de Jesus era o ladrão, o cara. ladrão que pediu perdão na hora. Perdão, né? Cara, quem sofre em todas as religiões, quem só passa pelo martírio está livre. Por que a gente acha por que a gente tira a potência dessas almas de ir embora descansar? Eu sempre digo, se tem a alma perturbada pela escravidão, não são essas. Você vai em jazigo de fazendeiro, de dono de barão de café, de quem era escravagista. Essas almas estão perturbadas pela escravidão. E não de quem sofreu. Quem sofreu Lógico. já quem pagou. Sofreu sublimou. Nem pagou. Às vezes sofreu aquilo sem ter... pagou em vida. Sofreu em vida. Sofreu aquilo. Quer dizer, tá livre, liberto. A morte libertou. Que é uma tristeza pensar isso. Sim, é duro. Duro, né? Achar que a melhor opção da pessoa é morrer. É horroroso, né? Mas é isso, a gente não revisita. E então, nessas histórias, cara, se você quiser acessar histórias históricas de fantasmas e assombrações, você vai encontrar isso. Noiva fantasma. Por que existe noiva fantasma? Porque noiva fantasma, a sociedade convencionou numa época que o destino de uma mulher, o propósito de vida de uma mulher era se casar com um homem. Era um bom casamento. Era um bom casamento. Se você está nos trilhos desse acontecimento e é morta, você vai viver amaldiçoada, vivendo num looping, tentando cumprir isso. Por isso que tem tanta noiva fantasma. Quer dizer, é um conceito coletivo. Se você acredita espiritualmente, a pessoa ficou amarrada a esse apego de se casar, porque alguém incutiu na cabeça dela essa ideia. Se você não acredita espiritualmente, você vê que a sociedade tinha isso como conceito, a ponto de imaginar que uma mulher que morre em vias de casar, ela vai ficar condenada a voltar e ficar em looping tentando cumprir essa vestida de noiva. É o que acontece. Por que não tem noivo?
É, não tem noivo, né? Por que não tem noivo? Por que não tem mulo sem cabeça? Velho, o que é mula sem cabeça? É a mulher que casa com o padre, cara, que tem relacionamento com o padre. Por que não tem, velho? Por que não tem o cara, velho? Não tem, mano. Nisso, não tem, velho. Então aí você fala, porra, velho, verdade, por que não tem? Porque tudo que a gente constrói é em cima de conceito do que a gente acredita. E era voltado pro homem, né? Era voltado pro homem. homem. É o conquistador, é o dominador. Não sei o pô, o padre... E a mulher que casa com um cara desse... Não é nem casar, porque eles não podiam casar, é transar, é ter um relacionamento. Então você tem um relacionamento com o padre, a mulher na quinta-feira... Ela vira, quinta pra sexta, ela vira uma mula sem cabeça. O padre de boa, acorda, vai pra rezar a missa na sexta-feira de manhã, a pampa. Nada mudou, né? Nada até muda, hoje, zero, entendeu? Mas é isso, cara. Então, assim, se você quiser voltar e ter um pouquinho de crítica, não é nem crítica, se você quiser voltar e quiser ter um pouquinho de reflexão sobre tudo que a gente conta, a gente vai ver uma porrada de coisa que a gente que a gente acredita. Não tem jeito, isso tá em todo lugar. E às vezes essa parte é mais pesada do que a parte sobrenatural. Por isso que chama o que te assombra o projeto. Que a gente sempre fala, o que te perturba de verdade? A história ou o que está por trás? E no final das contas, se você... 80% dos filmes de histórias sobrenaturais, de filme, não sei o quê, o fantasma ele não é exatamente o ruim. Tem filme que é. Mas ele não é exatamente ruim. Ele tá ali para avisar alguém de onde está o corpo dele, tá ali para indicar quem é o assassino, tá ali para tentar refazer uma injustiça, tá ali para tentar, né, tentar superar alguma coisa, Então é muito louco isso.